E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba, de História. Hoje nós iremos trabalhar um pouquinho sobre a historicidade da Roma Antiga. Vamos tentar entender como é que essa sociedade romana ela vai sair de condição de cidade-estado e se transformar em grande império. E de que forma esse império ele vai acabar, na verdade, entrando em ruína ou em colapso. Para que a gente possa ter essa compreensão, teremos que seguir alguns passos importantes. O primeiro dele é entender que a história política romana é uma história marcada por 3 fases. Ou seja, nós temos a realeza ou a monarquia, a república e o império. Observando a primeira fase da história política romana, caracterizada como realeza ou monarquia, nós vamos perceber que nesse momento nós teremos a origem de Roma. Roma se origina nessa fase. E essa origem, ela tem um aspecto histórico. E quando você fala desse aspecto histórico, você fala da chegada em Roma dos povos italiotas, que vão ser considerados romanos, a chegada dos etruscos, e até mesmo no sul de território romano, você terá colônias fundadas pelos gregos. Então, observem que a historicidade da origem romana nos mostra a ocupação de Roma por esses povos italiotas, que vão ocupar mais a parte norte do território de Roma, né? Os etruscos, que vão ocupar a parte central de Roma, e os gregos, que chegam a fundar colônias na parte sul de Roma. Porém, Roma também nos apresenta uma origem lendária, que nós, inclusive, conhecemos perfeitamente a história dos 2 irmãos, Rômulo e Remo. E esse aspecto lendário, eles nos mostram alguns elementos importantes na trajetória política da história romana. Principalmente por quê? Porque essa lenda ela é trágica. Ou seja, você tem uma disputa de poder entre 2 irmãos, Rômulo e Remo, e essa disputa de poder ela acaba ocorrendo de uma forma violenta, de uma forma sanguinária. Rômulo matou Remo. Aí você vê a grande tragédia. Rômulo matou Remo porque quem deveria ser o primeiro rei lendário de Roma era Remo. Porque ele é o primogênito. Que já dá para perceber que durante essa fase, ou seja, durante a monarquia ou a realeza, a primogenitura ela vai se constituir um elemento importante no processo sucessório. Coisa que você não vai, por exemplo, observar lá no Império. Lá no Império Romano, você não irá observar esse processo da primogenitura na sucessão imperial. Pelo contrário, a sucessão imperial, lá no Império Romano, ela vai se dar de que forma? Através da escolha ou da indicação do imperador. O imperador que sai, ele escolhe ou indica o seu sucessor. O que não significa dizer que os imperadores que passaram por Roma, todos eles, conseguiram escolher os seus sucessores e esses sucessores chegaram ao poder. Aí é uma outra discussão que nós vamos fazer lá no Império, ok? Mas a lenda, ela serve para mostrar, por exemplo, que durante a realeza nós iremos notabilizar claramente esse processo da primogenitura na questão sucessória, né, da política romana, nessa fase. Ok, galera? Porém, a lenda também explica a trajetória política romana em outros momentos, marcada por violência, marcada por disputas de poder sanguinárias. Nós podemos pegar 2 grandes exemplos. Olha só, a República, eu posso sinalizar para vocês a questão do assassinato de Júlio César.
Lá no Império, nós podemos exemplificar o assassinato de vários imperadores, de uma forma extremamente sanguinária, trágica, como foi o caso, por exemplo, de Calígula. Então, observe que a história da origem lendária de Roma, durante a realeza, ela acaba, na verdade, fazendo com que a gente entenda alguns elementos presentes na trajetória política dessa sociedade. Ok, galerinha? Beleza? Então, uma das características dessa fase que nós estamos analisando, desse primeiro momento da história política romana, da realeza ou da monarquia, é justamente a origem de Roma. Uma outra coisa importante nessa fase é que ela é uma fase que os grandes personagens políticos são os monarcas. Os monarcas, os reis, os primeiros lendários, como o próprio Rômulo, os últimos etruscos, como Tarquínio, o Soberbo, que foi o último rei de Roma. Então, observa-se que ocorrerá uma centralização do poder nas mãos da realeza. A realeza, o monarca, ele passa a ser o grande personagem político. Ele é, na verdade, o grande personagem político. Ele centraliza as questões administrativas, ele centraliza as questões militares, ele centraliza a questão econômica, o que não significa dizer que ele é a única instituição presente nessa cidade-estado romana. Porque Roma é apenas uma cidade-estado nessa fase. Roma ainda não é, um grande império. Roma é uma pequena cidade-estado. Então, nós temos, por exemplo, a presença aí da Assembleia Centuriata, que exerce características militares. Nós temos a presença nessa fase do Senado. O Senado romano já está presente. Inclusive o Senado ocupado por setores aristocráticos, patrícios. Os patrícios que são descendentes dos primeiros romanos, dos italiotas, descendentes diretos. E os senadores são os mais velhos patrícios. Então a aristocracia, ela já ocupa o poder do Senado. Porém o Senado, ele acaba tendo nessa fase poderes restritos, diante desse centralismo político que vai ocorrer em torno desses monarcas. Tudo bem, galerinha? Uma outra coisa importante, pessoal, é que, por exemplo, nesta fase, a economia romana, ela é uma economia de base agropastoril. Roma é uma pequena cidade-estado. Roma terá uma economia de base agropastoril. Aí você poderia me perguntar, mas vem cá, Jereba, nesta fase tem comércio? Nesta fase tem artesanato? Ou seja, nesta fase tem outras atividades econômicas? É evidente que nós vamos perceber a presença do comércio, do artesanato, porém, são atividades econômicas incipientes. São atividades econômicas muito frágeis. Tudo bem, pessoal? Beleza? Porque a base da economia romana vai ser o quê? Vai ser, na verdade, o que nós podemos caracterizar como uma base agropastoril. Inclusive, quem sustenta essa economia é a mão de obra livre do pequeno camponês. O pequeno camponês, que é chamado de plebeu, é ele que sustenta essa economia agrária. O que não significa dizer que nesta fase não vai ter escravos, é evidente. Mas o número de escravos nesta fase ainda é pequeno. Roma ainda não sistematiza a escravidão como modo de produção. Isso só vai ocorrer a partir da República, principalmente com a política expansionista. Agora não. Agora na realeza, na monarquia, o que nós temos, galera, é o quê? É a presença de um trabalho livre, camponês, do pequeno produtor, ou seja, de plebeus, que são romanos. O detalhe é que por mais que você perceba que nessa sociedade você tem a presença principalmente de patrícios e plebeus, o que já nos mostra que durante esta fase da realeza, você terá uma divisão de classes sociais na história romana,
Não significa dizer que, por exemplo, essas são as únicas classes que vão estar presentes nessa sociedade. Pelo contrário. Até porque, por exemplo, uma parte dos plebeus, uma pequena parcela deles, acabam se tornando clientes. Ou seja, disponibilizam os poucos recursos que conseguiram adquirir, com algumas práticas comerciais, artesanais, disponibilizam, na verdade, os conhecimentos jurídicos que detinham, apesar desta fase ser uma fase em que a legislação ela não é ainda uma legislação escrita baseada no direito romano. Você não tem o direito romano nesta fase. O direito romano você vai ter quando? Só a partir da República. Esta é uma fase de direito costumeiro, mas poucos plebeus chegaram a ter esse conhecimento jurídico, apesar de ser uma fase costumeira. Poucos plebeus conseguiram fazer uma pequena fortuna. E esses plebeus, eles vão disponibilizar esses poucos recursos e até mesmo seus conhecimentos jurídicos para quem? Para os patrícios. E em troca, o que eles vão receber dos patrícios? Eles vão receber a proteção, principalmente em relação à escravidão por dívida. Observe que esses poucos plebeus, eles vão se transformar em clientes. Daí vem um termo clientelismo, tão presente na sociedade republicana brasileira. O clientelismo, que a origem dele está bem aqui, nessas relações entre clientes e patrícios da realeza ou da monarquia romana. Ok, galerinha? E existe também alguns poucos plebeus que se endividavam com os patrícios e acabavam se transformando em escravos por dívidas. Nós temos uma pequena parcela de plebeus que vão ser escravizados por dívidas, o que prova que nesta fase eu tenho a presença de escravos por dívidas, mas um número pequeno. Ou seja, uma sociedade que, por mais que eu perceba a relação entre patrícios e plebeus, mas eu tenho clientes nessas sociedades e eu tenho escravos por dívidas. Tudo bem, galerinha? Beleza? São algumas das características desta primeira fase da história política romana. Ok? Beleza? Outra coisa, essa fase, Jereba, ela termina como? Com um golpe político. O Senado articulou o golpe que levou ao fim do último rei de Roma, Tarquínio o Soberbo. E uma das principais narrativas, em termos de justificativa, que o Senado utilizou para derrubar o Tarquínio, foi justamente em afirmar que a monarquia era uma forma tirana, que a monarquia era uma forma que não condizia com a realidade do povo de Roma, que a monarquia ela não oferecia para o povo de Roma uma oportunidade para que esse povo pudesse debater, uma oportunidade para que pudesse se ter uma forma de governo pensando em uma responsabilidade pública. Olha só, uma responsabilidade pública, uma res pública. Daí vem o nascimento da República. Ok, galerinha? Então, este é o nosso primeiro vídeo da nossa primeira parte da história política romana. No nosso próximo encontro, nós iremos discutir a segunda parte dessa história política, que é justamente a República Romana. Tudo bem? Não deixe de acessar a nossa página, dá o link, toque aí no sininho, ok? Se inscreva no nosso canal, tá? Professor Paulo Jereba, um grande abraço para todos. Valeu!